Olá, estou com uma convidada de honra maravilhosa, a nossa querida Kátia Helena de Souza, criadora do Despertar da Felina. Kátia, eu gostaria que você falasse um pouco do que vem a ser esse Despertar da Felina. Obrigada, Ângela. Que honra estar aqui com você, receber esse convite, com a sua audiência maravilhosa. O Despertar da Felina, o nome já diz, né? Você despertar. Porque hoje nós mulheres temos que ter essa consciência do despertar. Que nós somos corpo, nós somos alma, nós somos o nosso lado pessoal, tudo junto. Não tem como você compartilhar isso. Nós somos um só. Então, está preparada para o despertar. Vocês ouviram aqui uma mulher empresária, empreendedora, que faz um trabalho de excelência, desperta mulheres, cria conexões. Vamos lá, eu tenho algumas perguntas, Kátia. Vamos lá. Kátia, eu gostaria que você explicasse como o seu trabalho transforma o perfil de uma empresária. Muito bem. Em primeiro lugar, eu preciso entender a necessidade dessa empresária. Porque toda empresária, quando chega para o meu treinamento, ela tem uma dor. Tem mulheres que têm dor nas finanças, mulheres que têm a dor da comunicação, que não consegue estar aqui numa entrevista como essa. Muitas vezes ela vai negar o seu convite, não porque ela não quer fazer, mas é porque ela sente intimidada, porque ela não tem coragem de encarar uma câmera. Então, o primeiro ponto é entender onde é que está as dores, as dificuldades dessa empresária, porque eu acredito, todas nós mulheres, como nos tornamos empresárias, empreendedoras, nós nos transformamos demais. É um amadurecimento assim que não tem comparação, porque a gente passa a se desenvolver em todas as áreas da nossa vida. E esse é o meu trabalho. Maravilhoso. Olha, eu vou fazer um parêntese. Eu sou um exemplo. Já atuo há muitos anos. E quando eu despertei, mesmo tendo outras formações, eu falei, não, eu nasci para ministrar a arte do bem viver, que nada mais é do que boas maneiras. Adoro esse tema. E eu tenho uma pergunta para você, Ângela. Como você vê hoje a etiqueta para o mercado de empreendedorismo feminino? Porque as mulheres, eu sei que procuram muito você. Toda vez que eu vou dar um treinamento, elas falam, Kátia, eu preciso de uma aula de etiqueta, eu preciso me desenvolver. Para você ver o quanto é importante todas as áreas da vida. E a etiqueta é uma delas. Fala um pouco como essa mulher possa se desenvolver. Bom, a dica é a seguinte. Eu acho que a mulher, ela precisa praticar e ver o lado que mais ela se sente insegura. Se tratando de uma empresária, ela precisa realmente desenvolver o seu papel da melhor forma possível. E a etiqueta está aqui para isso. A gente começa desde como se vestir de forma elegante nos momentos, qual o dress code e como se comportar, quais são os assuntos que poderão ser abordados em certos momentos. Enfim, temos uma gama muito grande sobre como se comportar, Kátia. Amei, Ângela, porque esse é um dos temas que eu trabalho sobre posicionamento. Hoje, toda empresária tem que se posicionar nas redes sociais. É um caminho sem volta. Se você empreende, você tem que se posicionar. E o posicionamento, ele agrega a etiqueta, ele agrega a roupa que você veste. É você como um todo, o seu cabelo, os seus dentes, a maneira que você se comporta quando você está fazendo um vídeo. Hoje as mulheres, Ângela, elas vão muito em eventos. Tem muito evento para mulher empreendedora, mas muitas mulheres não sabem se comportar com etiqueta em certos eventos. A maneira que você vai degustar um alimento que é servido. Sim. Quando você entra numa roda, você respeitar a hierarquia, a maneira que você chega, como você vai se apresentar, sem ser muito intrusiva ou quebrar o espaço da outra pessoa. Então, aí a bola é para você agora, a etiqueta. Viram? Ela já mencionou, pontuou assuntos que são assim prioridades. Uma mulher elegante, ela tem que saber ouvir mais do que falar. Se colocar na hora certa, no momento certo. E claro, né, que a boa e primeira impressão é a que fica. Portanto, precisamos sim saber
os pontos mais importantes para que você consiga passar uma boa primeira impressão. Amei, amei, Ângela. Sabe por quê? Eu falo muito sobre a primeira impressão. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Isso. Existe um termo chamado viés cognitivo. O que que é isso? É quando o seu cérebro não tem tempo de pensar se você é a melhor professora ou palestrante de etiqueta. A pessoa olha para você e ela já faz toda a análise. Já faz uma leitura corporal de tudo. De tudo, físico, corporal, como você se cuida, se você está em ordem com o seu estado emocional e tudo. É um complemento. Então isso é muito importante. Você que está aí nos assistindo, que é mulher, que é empresária, empreendedora, saiba que muitas vezes você não terá a segunda chance de mostrar a sua primeira impressão. Então capriche na primeira. Se preocupe sim com a vestimenta que você usa, com as palavras do seu vocabulário, o ambiente que você frequenta, quem são as suas amigas, os lugares que você frequenta, tudo isso faz parte, não tem como fugir disso. Então, fique de olho nas dicas da Kátia e da Ângela quando se fala em posicionamento. Kátia, e você, na sua trajetória de palestrante, qual o momento que você percebeu que você estava no lugar certo? Me fale. Adorei essa pergunta, porque a gente às vezes fala muito sobre o outro e esquece de falar sobre nós também, que é importante, a nossa trajetória. Como palestrante, o que eu percebi? Cada final de palestra eu recebi os depoimentos, os testemunhos. E isso me indicava, era o meu termômetro, se eu estava no caminho certo ou não. E é claro, cada vez que eu compartilhava um conhecimento, que eu via as cabecinhas balançando, as pessoas concordando, aquilo me dava uma energia que eu estava no lugar certo. Então, ter esse movimento de mulheres, elas compartilhando as suas histórias, a confiança que elas depositam em mim, para contar suas histórias pessoais, as suas angústias e tudo que eu conseguia compartilhar. Elas diziam: obrigada, você mudou minha vida, você me ajudou, você me despertou, você me fez criar meu próprio grupo de mulheres. Então isso são os indicadores que eu estava no caminho certo. Maravilha, vocês perceberam? Mulheres, acordem. E sabe que você falou uma coisa interessante? Você falou, né, sobre investimento. Sim, toda mulher empresária tem que investir em si mesma. Não só na sua roupa, mas nos cursos que você faz. Claro. E também é o seguinte, não é só investir em curso. Chega uma hora que a pessoa tem que usar aquilo que ela aprendeu de conhecimento. Como você valida aquilo que você aprendeu? Ensinando o outro. Por isso que é importante fazer vídeo, você ensinar um grupo pequeno de pessoas. Não precisa começar com um grupo gigante. Todo mundo que começou pequeno. Não queira começar gigante, comece pequeno. Faça grupos pequenos, mais privados, intimistas. Depois você vai crescendo. E depois você pode voltar para os intimistas. Porque daí eu falo assim que é o amadurecimento profissional, Ângela. Quanto mais amadurecimento nós temos no nosso próprio negócio, mais feeling nós vamos ter. Sem dúvida. Aliás, somamos, não é? Absolutamente. Nesses momentos eu falo, quando eu recebo um aluno aqui em casa de cursos, eu aprendo com eles. Eu acho assim um momento único. Recentemente eu estive com uma psiquiatra que me passou informações que eu jamais poderia imaginar. Então a gente soma, a gente troca. Esse comentário que você fez, porque eu acredito muito que uma inteligência junto com a outra se torna uma terceira. Sem dúvida. Esses dias eu ouvi uma colega que falou: Kátia, a gente sempre tem, meu pai me ensinou, né, que tinha os dois lados da moeda, e é verdade. Nós temos um lado da moeda, a outra pessoa que está conosco também tem o outro lado. Então é muito importante a gente aprender a olhar os dois lados e criar a nossa própria inteligência, a nossa própria percepção e criar a nossa terceira opinião sobre diversos assuntos, né, Ângela? Isso mesmo. Kátia, como você diria para mim sobre uma mulher que ela já tem um perfil, já é uma empresária, ela tem competência, ela é realmente uma mulher que tem um excelente cabedal, mas numa hora que ela precisa se colocar, ela se sente insegura. O que você pontuaria sobre isso? Excelente pergunta, Ângela. E afinal de contas, tenho que dizer, é muito curioso, mas a maioria das mulheres se sentem assim. Ela conhece muito o que faz. Muito repertório. Tem conhecimento, tem técnica, tem competência, mas a hora de mostrar isso para o mundo, ela se auto-sabota. É o que a gente chama de síndrome da impostora. Muitas vezes a mulher tem tanta competência, mas às vezes ela não tem coragem de pegar o celular para gravar um vídeo. Porque existe uma coisa também chamada assim, toda vez que você se posiciona, você está exposta ao julgamento.
E a maioria das pessoas tem medo de ser julgada. Sem dúvida. Ninguém quer ser rejeitada, ninguém quer ser excluída, ninguém quer receber os haters. Mas o hater é saudável, porque os haters, ele te educa, o hater te mostra o ponto que você precisa melhorar, mas também para fortalecer você. Eu não preciso dessa opinião para continuar fazendo o meu conteúdo, para mostrar para o mundo, porque coloca uma coisa na sua cabeça aí que está nos assistindo. Se você quer ser autoridade no que você faz, você tem que se expor. Vocês têm que estar aberta a esse julgamento, porque a sua competência vai ajudar pessoas. Tem milhares de pessoas esperando você abrir a sua boca, você se posicionar para ouvir o que você tem para dizer, para ser curada, para ser modificada, para ser transformada. Não fique pensando que o que você sabe é muito óbvio, porque o óbvio transforma as pessoas também. Verdade, Kátia, maravilha. Vocês viram? Então, nada de ficar insegura. Se você realmente tem dificuldade na sua oratória, busque um treinamento, comece gravando. Se não ficou bom, faça de novo. E realmente, temos que usar sempre um planejamento para tudo na vida. O que eu quero? A minha meta é ser uma grande empresária. Então, vamos realmente investir em tudo. Porque também não é só se eu vou. Temos que ter um planejamento, porque existem vários itens. E mulheres hoje, vocês devem ter visto já nas redes sociais o quanto nós vemos mulheres se unindo, almoços. Aliás, Kátia, eu gostaria que você falasse sobre esses seus eventos, que são maravilhosos, inclusive sobre como reunir mulheres no momento de esporte. Aliás, fale um pouco, Kátia. Claro. Ângela, minha profissão é palestrante. E como palestrante, muitas vezes você espera você ser chamada para palestrar em algum lugar. Só que eu não sou mulher de esperar. Então, o que eu decidi fazer? Criar os meus próprios eventos, onde eu pudesse unir a minha expertise de palestrante, passar esse conhecimento para as mulheres nos meus encontros e, ao mesmo tempo, criar algo bem assim descontraído, com entretenimento. E é onde eu criei um clube para as mulheres que querem viver experiências. Então a gente tem participações no golfe, no hipismo, polo equestre, pintura em tela, pinturas em garrafa, porcelana. Então assim, cada tema, então a gente inclui gastronomia, cultura e arte em eventos. Então, cada momento, cada mês, cada semana é um tema diferente. Você já participou de alguns, né? Sim, maravilhosos. Então, vejam, basta tomar a decisão e começar. Não se sintam inseguras, engessadas. Uma mulher competente, ela tem que passar adiante aquilo que ela sabe. Muito bem. Isso é muito importante. Kátia, para nós encerrarmos essa nossa primeira etapa, eu gostaria que você citasse 3 palavras para que essas mulheres despertem no seu trabalho, que é o despertar da felina. Maravilha! As 3 palavras são ação, energia e coragem. A ação, porque todo movimento ele gera um resultado. A energia, mudar o seu estado emocional toda vez antes de você tomar uma decisão. Porque as pessoas primeiro observam o seu estado emocional, a sua energia, para depois comprar o que você fala. E terceiro, a coragem. Bata em todas as portas que você deseja que abra para o seu negócio. Gostaram? Aproveitem para seguir o perfil da Kátia. Mas na próxima semana teremos a parte 2, onde a Kátia irá fazer perguntas para Ângela Pimentel.